Fala, criançada, mais um vídeo do canal Lou Livros, Tia Luíse na área. E hoje nós vamos falar sobre essa obra fantástica, 1898 em diante, a história do Vasco da Gama. Não, você não ligou no canal errado, né? Tia Luíse, tricolor de coração, está sim usando a camisa do Vasco. Inclusive esse vídeo tem um patrocínio da minha amiga Elisandra Maria, que gentilmente me cedeu a camisa para gravar, né? E por que eu tô falando de um clube rival? Primeiro porque, assim, quem gosta muito de literatura de futebol, quem se interessa pela história do esporte, fatalmente vai ler coisas de outros clubes, e não é porque um clube é rival dentro de campo que você não possa respeitar a instituição, respeitar o que ele representa para os seus torcedores, né? E, a bem da verdade, o Vasco tem uma das histórias mais interessantes do esporte, né? E por que exatamente o Vasco? Por que agora? Vou confessar que o gatilho para esse vídeo se deu quando eu estava lendo algumas notícias dos clubes do Rio, e aí o Vasco ele anunciou que faria uma campanha para conscientizar sobre o abandono parental, né? Os jogadores no Dia dos Pais iriam entrar em campo, né, com vários X embaixo do número da camisa. Por quê? Você tem um número grande de crianças aqui sem registro paterno, né? O pai abandona ou não cria, e você tem essa questão de muitos lares chefiados por mulheres, quando você tem indivíduos que não assumem sua responsabilidade, né, de criar os filhos, de prover o sustento. E eu achei isso um gesto muito bacana, né? Entre outros que o Vasco já teve, né? A gente sabe do jogo histórico que o Germancano marca e simplesmente pega uma bandeira LGBT para conscientizar as pessoas contra esse preconceito que tem que acabar. E o Vasco foi muito criticado por isso, né? Aquela velha história, tem que pensar em jogar bola, virou ONG, virou instituição de caridade. E eu fiquei pensando, né? Inclusive algumas pessoas comentando que tinham vergonha de torcer pro Vasco. E assim, mesmo você torcendo para um clube rival, você acaba conhecendo por osmose a história dos seus rivais. E eu, né, pensando comigo que o Vasco sempre foi um clube que se identificou com o povo, cuja torcida construiu seu próprio estádio, um clube que abraçou analfabetos, pobres, pessoas negras, quando nenhum outro clube queria fazer isso. O Vasco e o Bangu tiveram esse traço pioneiro. Então eu pensei nessa obra que foi lançada pela editora Corner, né? É uma obra maravilhosa, não é só sobre o Vasco da Gama, você vai escutar a história dos rivais, né? Inclusive, e é uma coisa bem interessante, né? Não tem aquela coisa de tiração de sarro, é meramente assim para agregar na história do Vasco. Então, sem mais delongas, vamos falar dessa grande instituição que é importante para milhões de pessoas. Você vascaíno ao final do vídeo, se tiver alguma informação que eu troquei ou que de repente você pode complementar, deixa seu comentário, e se for me apedrejar, apedreja com carinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para entender a criação do Vasco, a gente precisa falar sobre o contexto ali do Rio de Janeiro. A gente está falando ali no começo do século XX, em que o Rio de Janeiro era a capital federal. Então você vai ter ali todo aquele entreveiro do final do Segundo Reinado e da instauração da República, onde você tem uma cidade com um grande aumento populacional. Afinal de contas, a gente está falando ali do final da escravidão no Brasil e depois a migração de europeus, porque com a promulgação da Lei Áurea, os negros daquela cidade ficaram sem trabalho porque eles eram vítima de preconceito, né? Você tem ali uma população enorme que antes era vítima do trabalho escravo e que agora queria receber o justo pelo seu trabalho e não encontrava uma solução, já que antes, né, aquele trabalho era de graça, certo? Pagavam com a vida. Então o Rio de Janeiro vai passar por um processo de embranquecimento, onde você tem uma forte migração europeia para meio que purificar, né, em palavras terríveis, a população. E nesse período a gente vai ter o governo de Pereira Passos. Pereira Passos, que governa ali entre 1902 e 1906, traz da Europa, principalmente inspirado em Paris, né, um projeto de urbanização. Com esse aumento da população, você tem inúmeros problemas como epidemias, você tem problemas de saneamento, e com o aumento da população isso só piora, tanto que o Rio de Janeiro, à época, ele vai receber a alcunha de Cidade da Morte. Pereira Passos, então, resolve trazer esse projeto, e isso implica em realocar, né, os indesejáveis para fora dos holofotes. Nesse contexto, você vai ter ali em 1898, na Praia da Saúde, que é uma praia que não existe mais, fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele tem esse nome, né, por conta de um aniversário dos centenários, vários centenários ali, da descoberta do Caminho das Índias.
né? E tem como símbolo a cruz de Malta, né, que a gente conhece, o cruz da Ordem de Cristo, o cruz Pátia, e ele é fundado, obviamente, por portugueses, né, e depois aqueles seus descendentes que permaneceram aqui, uma colônia bem forte, né, que é tradicionalmente identificada ali com o Vasco da Gama. O Vasco vai ser vítima dessa realocação, então ele vai ter mais duas mudanças, ele fica ali depois na Ilha Formosa e vai mudar definitivamente para São Cristóvão, que é o bairro onde finca sua bandeira definitivamente, onde é tão característico. E ele é fundado como um clube de remo, né? Talvez você que não é tão ligado em futebol, né, deve estar se perguntando, ué, mas cadê o futebol? Pois é, muitos clubes foram fundados primeiro como clubes de remo, e o departamento de futebol é criado depois. Claro que você vai ter clubes que foram criados para o futebol, como por exemplo o meu Tricolor, mas a esmagadora maioria daquela época era remo. Por quê? O remo era considerado o grande esporte da aristocracia, era o esporte mais popular, né? Era um esporte que difundia aqueles grandes ideais da nobreza, então ele era realmente ali a bola da vez. O futebol chegaria depois, né, para tomar de assalto essa popularidade, mas até então o remo era muito importante. O Vasco se destaca, né, como clube de remo, e depois ele vê no futebol uma oportunidade para expandir seus negócios, digamos assim. E aí, o que eu já mencionei que é interessante é que o livro não se prende apenas à história do Vasco. Para poder contar como é a inserção do Vasco no futebol, nós temos que voltar ali até 1902 para a criação do Fluminense Futebol Clube. E não, isso daqui não sou eu tentando enfiar o meu time na história, é realmente um trecho do livro, né? Porque você vai ter, então, jovens aristocratas viajando para a Europa para realizar seus estudos, e eles retornam ao Brasil trazendo algumas coisas da cultura, né, europeia. E um deles, o Oscar Cox, né, um rapazinho que retorna de Lausanne, né, na Suíça, com uma bola e um livro de regras debaixo do braço. Ele que ficou doido para esse esporte que ele conheceu, né, que foi inventado na Inglaterra, e resolveu fundar o Fluminense. E junto ali, próximo do Fluminense, a gente vai ter a criação do Bangu, a gente vai ter também ali no ano anterior o Canto do Rio, o Rio Cricket, perdão, que fica aqui em Niterói, e a gente também vai ter a criação do Botafogo em 1904. Botafogo, que é um clube de regatas e tem seu que é anterior, mas que tem seu departamento de futebol criado em 1904. Né? E aí provavelmente muita gente deve estar se perguntando, eu achava que Botafogo era de 1910 por causa do hino. Não, 1910 é o ano do primeiro título do Fogão, por isso o hino tem esse trecho. Então você tem ali esses clubes sendo fundados, né? E a criação da primeira federação de futebol aqui no Rio. E aí eu vou brincar, vou chamar de FERJ genérica, porque, cara, tem muita federação, muita briga, muita treta, que você sabe como é que é o futebol no Rio, né? Então eu vou chamar de FERJ genérica para vocês entenderem que eu tô falando da federação. Então eles vão, né, fundam, começam a jogar, né, a essa liga, e o Fluminense ele vai se destacar, né, como a primeira potência ali. Então você vai ter o Fluminense, o Bangu, o América, isso mesmo, o Grande América, o Diabo de Edson Passos, né? Criando essa liga e participando das primeiras disputas de futebol. O futebol ali na Inglaterra já tinha traços populares, mas aqui no Rio de Janeiro ele ainda era uma coisa de lordes, né? Para você ter uma noção, no primeiro estatuto do Fluminense era cobrado um valor dos jogadores para que eles pudessem comprar alguns materiais, né? E você tinha o futebol amador. A galera se dedicava assim, né? Mas não era remunerado porque eram pessoas muito ricas, né? Quem vai mudar um pouquinho isso é o Bangu, porque diferente do Fluminense, o Bangu ele traz o futebol na sua bagagem e difunde para fábricas, né? E ele meio que vai no exemplo inglês e ocasionalmente vai pagar ali por fora os seus operários para praticarem o futebol, né? Embora o caráter amador ele fosse muito abrangente, você ainda tinha a galera ali já querendo colocar um pagamento, né, por fora para poder ter os melhores jogadores, né? Fluminense não, Fluminense começa com essa questão aristocrática, né? E o América também. E inclusive o Flamengo também vai ter essa característica, né? Flamengo que surge no futebol, né?
com uma cisão que ocorre dentro do Fluminense, também vai ter essa característica mais aristocrática. E isso é muito interessante porque você vê como a identidade do clube vai mudando ao longo dos anos, né? Durante muito tempo da minha vida eu escutei dizendo que o Fluminense era um clube muito elitizado, um clube que era muito mal visto, de certa forma, por conta disso, mas a verdade é que Botafogo, Bangu, Flamengo e Fluminense eram tudo farinha do mesmo saco, eram clubes elitizados, né? O Vasco que vai romper com essa questão. Mas como? O que acontece é que o Vasco tem ali no presidente Raul Campos um cara visionário. O Raul começa a observar que esse esporte está ganhando muita popularidade, nesse novo esporte, e vê ali como ele poderia aumentar o seu prestígio social e gerar o quê? Receita. O que vai diferenciar o Vasco dos outros? O Vasco viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com o futebol. Os outros clubes queriam promover ideais da aristocracia. Então o Vasco, mais do que ninguém, percebe que o futebol ele vai se tornar um grande negócio. E para isso ele precisa vencer. Então o Vasco ele não vai se preocupar com a origem dos seus jogadores ou com o que eles fazem e resolve colocar para jogar quem tem talento. E como o Vasco faz isso? Em 1915, né, o Vasco vai se incorporar ao Lusitânia, né, que era um clube que tinha sido fundado um pouco antes, e solicita sua participação na Liga Carioca. Mas o Vasco não vai começar na primeira divisão, ele vai começar na terceira e vai galgando os degraus até chegar ali na primeira divisão. É interessante a gente observar que esse início do Vasco foi bem complicado e que ele só consegue ascender à segunda divisão por conta do aumento, da permissão do aumento do número de inscrição de alguns clubes, e o Vasco ele é catapultado. Então, muitas pessoas pensando que de repente foi uma má ideia o clube entrar nessa de futebol, mas depois o tempo nos provou que foi muito acertada essa decisão. Então, a gente tem um clube novato ali, querendo galgar posições pelo mérito e que aceita analfabetos, trabalhadores braçais, pessoas negras. O grande lance que fez o Vasco se catapultar tão rápido foi, afinal de contas, o mérito esportivo, né? E no começo ele vai bater muito de frente com os manda-chuvas ali do futebol no Rio de Janeiro. Então o Vasco começa ali a sua trajetória vitoriosa. O Vasco vai começando, participando, até que finalmente entra na elite. Então, depois de algum tempo, a gente vai ter o grande time do Vasco de 1923, que é conhecido como os Camisas Negras. E por que Camisas Negras? Quando o Vasco vai se unir ali ao Lusitânia, ele adota a camisa preta do Lusitânia e coloca a cruz de Malta no peito. Então ali, Camisas Negras. E o que o Vasco vai fazer? Em 1922, o Vasco ele dá uma guinada, né, mesmo disputando ainda as divisões inferiores, e contrata ninguém menos do que Ramon Plateiro. Você, Luiz, quem é Ramon Plateiro? Ele jogou onde? Jogou com quem? Ramon Plateiro é ninguém menos do que um treinador. Ele que teve uma carreira vitoriosa, né, treinou a seleção uruguaia, campeã do Sul-Americano em 1917, teve passagens vitoriosas por Fluminense e Flamengo, né, e ele traz para o Vasco, né, o profissionalismo, o primeiro treinador da história do Vasco da Gama, né, esse uruguaio. E o Ramon, ele vai pegar esses jovens, né, e vai treiná-los. Parece meio estranho, né, mas afinal de contas o treino era uma coisa que não era muito comum, né, porque você tem pessoas de várias realidades, né, com horários bem diferentes, alguns trabalhavam, outros não trabalhavam, e aí você não conseguia manter o time junto. Mas o Vasco vai instituir o quê? O profissionalismo. Ainda não era uma coisa para todos, né? Mas o Vasco viu que aquilo lhe traria benefícios futuramente. Então, o que ele faz? Ele implementa uma rotina com concentração, treinos em 2 períodos, né? E treinos em ginásio, né? Ramon Plateiro aí, pioneiro. Então, muito se fala sobre os técnicos estrangeiros hoje em dia, e cara, os caras estavam lá desde cedo, né? E desde cedo a gente vendo que é muito importante aprender com as pessoas que foram pioneiros. E o que tornou aquele Vasco tão especial na mão do Ramon Plateiro? Além de implementar essas técnicas de treino, o Ramon botou um esquema no Vasco. O grande esquema 2-3-5, que era a famosa pirâmide, né? A pirâmide foi um esquema criado em Cambridge, né, na Inglaterra, para que os times tivessem alguma organização. No livro A Pirâmide Invertida, né, que ela se inverteu hoje em dia, é explicado isso. Antigamente, bem antigamente, né, os jogadores eles não tinham posição, eles ficavam ali
a esmo, correndo de um lado para o outro, e aí Carlos Alberto Parreira até vai mencionar que foi o grande ato de inteligência. Então você vai ter ali 2 zagueiros, né, 3 halves e 5 homens de meio campo, certo? E isso vai criar uma potência que é o Vasco. O Vasco ganha aquele campeonato com suas camisas negras, um time de pobres, de analfabetos, triunfando contra a aristocracia, e aquilo começa a incomodar. Em 1924 vai tentar ser criado um regulamento que meio que vai banir o Vasco, né, por conta de inúmeras cláusulas, né, extremamente preconceituosas, como uma checagem mais rigorosa do antecedente do jogador, se ele desenvolvia trabalho braçal. O trabalho braçal era proibido, ou seja, você excluía a maior parte da camada popular dos clubes, justamente para atravancar o sucesso do Vasco. E você vai ter também a exigência de arenas próprias. Até então o Vasco ele alugava, inclusive, os campos dos rivais, né? Mas então o Vasco bate o pé firme. Isso foi muito relevante porque o Vasco tinha uma torcida já enorme e trazia muito retorno financeiro. O Vasco bate o pé, diz que não vai aceitar e os clubes acabam tendo que ceder, né? Porque o que acontece? O Vasco, se deixasse de disputar os grandes campeonatos, ficaria com um vácuo ali técnico muito grande e os rivais seriam prejudicados porque o Vasco já gerava muito lucro para a Liga, então não faria sentido. Então a Liga dá o braço a torcer e o Vasco acaba retornando. E esse serviu como pontapé para um outro marco muito importante na história do clube, que é a construção de São Januário. O Vasco cria uma campanha de arrecadação. Gente, a gente está falando de 1925. Vocês têm noção de que o que a gente faz hoje em dia do crowdfunding, do Catarse, praticamente o Vasco criou o Catarse, né? Consegue dinheiro e em 1927 ele constrói São Januário, o estádio Vasco da Gama. Né? A partir dali, o Vasco virou uma máquina de fazer dinheiro, certo? E não parou mais de vencer. A gente vai ter ali um período muito vitorioso na história do clube e você também vai ter outro esquadrão famoso que é o Grande Expresso do Vasco, ali dos anos 40 e 50. E esse Expresso, ele ganhou estaduais, né? A gente tem que lembrar que naquela época o estadual era muito relevante, pois a gente ainda não tinha um Brasileirão, e culmina com uma conquista muito emblemática que é o Sul-Americano de 48. Né? O Sul-Americano de 48 foi um campeonato organizado no Chile para descobrir quem era o melhor clube da América do Sul. E o Vasco é convidado a participar. E aquele torneio seria o embrião de nada mais nada menos do que a Liga dos Campeões e a Libertadores que iria surgir nos anos 60. O Vasco na final enfrenta simplesmente o River Plate de Alfredo Di Stéfano, esse cara que jogou pouco no Real Madrid, né? E tem a sua grande consagração ali, né? Inclusive, esse período vitorioso do Vasco, um grande apelido surge, né? O Vasco é o time da virada, porque com o profissionalismo e o exemplo que o Vasco trouxe, ele era muito superior fisicamente aos demais adversários. Então, sempre que o Vasco tomava um gol, ele conseguia se recuperar. Por quê? Porque corria mais do que os outros, porque tinha uma imposição física melhor. Então, a gente vai dizer que o que fez o Vasco se sobressair? Ele entendeu muito cedo que o futebol se transformaria num grande negócio. Enquanto os clubes estavam se preocupando em promover ideais da aristocracia que estavam começando a cair em desuso, o Vasco entendeu que ali se podia gerar um grande negócio e o que fez o clube se catapultar. Também é importante falar que o Vasco visava as vitórias. O clube não era uma instituição de caridade. Ele não acolheu aquelas pessoas porque ele era bonzinho, é porque ele queria vencer. E entendeu que o talento ele nasce em vários lugares e não apenas nas casas dos príncipes, né? Como a gente fala no futebol, não tem bobo. E o Vasco de bobo não tinha nada. Então, você tem esse clube traçando essa história vitoriosa, né? Porque entendeu mais cedo que os outros para onde o futebol estava se encaminhando. Aqui encerra essa primeira parte do vídeo, né? Porque eu vou falar da outra metade, né? E aqui a gente já tem reflexões enormes, né? Cara, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Se eu deixei alguma informação de fora ou imprecisa, por favor, digam, sem me xingar, pelo amor de Deus, né? Tentei fazer o vídeo da forma mais respeitosa possível. E galera, leiam. Isso aqui é uma preciosidade. Na segunda metade do vídeo que sai no próximo programa eu vou falar sobre muitas outras coisas interessantes, né, em relação a esse clube, né? Vou falar mais profundamente sobre essa questão dos camisas negras, né? Então eu recomendo que vocês leiam, ó. Isso daqui eu li voando,
muito bom, tá? Ele tá disponível agora para quem quiser, inclusive agora a história. Eu pedi uma dedicatória, quem me vendeu foi um dos autores do livro, e aqui está a minha dedicatória, né? Não vai dar muito bem para ver, mas ela tá escrito para Luísa, grande vascaína. O autor achou que eu fosse torcedora do Vasco, né? Porque provavelmente ele imaginou que um torcedor de um clube rival não ia querer ler a história do Vasco, né? Mas fica aí um grande abraço pro André, tá? E para você, torcedor do Vasco, e você que não é, eu recomendo que leia isso aqui. A gente tá falando da história do Brasil, do Rio de Janeiro, do futebol e de um time que entende até hoje que é mais do que um clube. Então vejo você na parte 2 desse vídeo. Um abraço e até a próxima.